Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e eterna bondade, louvamos, ó Deus, ao Senhor mais uma vez e agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor maravilhoso, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, nesta noite, de Te louvar, de Te adorar e de, nesse instante, Senhor, nos calarmos, para que a Tua voz, Senhor, propague, não somente aos nossos ouvidos, mas também aos nossos corações. Que esta palavra, Deus, nos encha, ó Senhor, de ousadia, nos encha, Senhor, de amor pela Tua obra, e que nos mostre, ó Deus, que não é impossível vivermos e fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor Deus tem posto em nossas mãos, em Cristo Jesus, que o Senhor nos desafie a sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos em campanha de missões estaduais, mais precisamente desde o último domingo, aonde deu-se início na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, na abertura da Convenção Batista Baiana, ali em Salvador. Oi? Mas oficialmente na convenção, que aí se propaga para todas as igrejas, né? E consequentemente as igrejas iniciaram no domingo, como nós aqui iniciamos no último domingo. Tivemos aqui a presença do missionário, me ajuda aqui? Elito, missionário Elito, que é missionário da Junta de Missões Estaduais e que trabalha no projeto Cristolândia. Me perdoem, SOS Presídio. Está vendo que vocês estão atentos? O pastor faz essas coisas de propósito, para que vocês estejam atentos ao que realmente é. Mas, meus irmãos, eu quero ler com vocês, ainda dentro dessa temática missionária, algumas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a segunda carta aos Romanos. Segunda carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Ou melhor, iremos ler do versículo 7 ao versículo 13. Segunda carta aos... Eu falei Romanos, foi? Eu estou todo atrapalhado hoje. Ninguém... Está vendo que vocês não estão prestando atenção? Está vendo que vocês não estão prestando atenção? E ninguém disse assim, pastor, não tem segunda carta aos Romanos. Peguei todo mundo aqui, está vendo? Mas ninguém disse nada. Segunda carta aos Coríntios, meus irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 13. Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Verso 11. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida, ela também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós atua a vida. Está escrito:
Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Antes de entrarmos aqui na introdução da mensagem, me perdoe, acaba sendo a introdução da mensagem, é importante nós entendermos o que é que Paulo estava falando aqui à igreja de Corinto. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, existem a princípio dois grupos. O grupo daqueles que pregam e o grupo daqueles que são alcançados por essa pregação. É por isso que Paulo fala: olha, nós morremos todos os dias para que vocês possam viver. Mas a partir do momento que aquele que recebe a mensagem, ele reconhece Cristo, ele sai do grupo daquele que recebe e precisa, obviamente, mediante ao conhecimento, à maturidade, ele sai dessa posição e entra na posição daquele que prega, daquele que anuncia. Esse é o contexto daquilo que Paulo está dizendo. Mas Paulo também vai chamar a atenção para o seguinte: olha, não olhe para nós, apóstolos, e tenha o conceito de que nós somos pessoas perfeitas e por sermos pessoas perfeitas, Deus nos usa. Não. E aí ele vai dizer: olha, temos, pois, este tesouro em vasos de barro, para que este poder que tudo excede, ele provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados, nós ficamos perplexos, mas não somos desamparados, nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados, nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Paulo está dizendo: nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens e super-mulheres para pregarmos o Evangelho e não sofrermos com isso. Todavia, Deus está conosco. Mas por que eu quero trazer isso aqui, meu irmão e minha irmã, nessa noite? É porque quando nós entramos em campanha de missões, nós começamos a idealizar a figura dos missionários. E olhamos para esses homens e para essas mulheres, e no nosso inconsciente, apontamos para eles como pessoas perfeitas, como pessoas que têm algo de sublime, o qual nós não temos, que têm algo de especial, o qual nós não alcançamos, que receberam algo de Deus, o qual nós não recebemos. Isso é um erro. Quando nós nos deparamos com esses homens e com essas mulheres, tivemos a oportunidade aqui de termos o nosso irmão Elito conosco, e percebemos que são pessoas normais como nós somos. Somos pessoas falhas como nós somos, são pessoas limitadas como nós somos, mas são pessoas que amam tanto a Jesus, que atenderam o seu chamado. Missionária Lindomar, ela deu aqui no vídeo um testemunho, já esteve aqui conosco. Convenção, tive a oportunidade de sentar com a missionária, me ajuda aqui, irmã Edinha, de Ana Áurea, mas ela mandou um abraço para a igreja, ficou muito feliz de me ver lá. E disse assim: pastor, puxa a orelha de cada um dos irmãos que não vieram para a convenção. Mas ela ficou muito feliz. São pessoas como nós somos. São pessoas alcançáveis como nós somos. São pessoas com problemas como nós temos. Mas são pessoas que amam tanto a Jesus, que ela atendeu o seu ID. E ao ouvir o que Isaías ouviu no capítulo 6, quando Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eles responderam, e não somente responderam de boca para fora, mas eles responderam com a sua alma e com o seu espírito.
e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E são pessoas que estão fazendo a diferença no reino de Deus. Mas pastor, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, como eu farei? Cada um de nós somos missionários. Fomos chamados por Deus para uma grandiosa obra. A expressão dita por Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ao olhar para os discípulos e dizerem: olhe, comece até os confins da terra, depois vocês vão para Jerusalém e terminam a vida de vocês em Jerusalém. Vão para Samaria, é assim que Jesus fala? Comecem do maior, comecem do mais amplo, comecem nas mega metrópoles. Não. Comecem em sua própria casa. Comecem em sua própria cidade, Jerusalém. Comecem na igreja local. Evangelização, trabalhos de impacto, trabalhos sociais, que nos dê a oportunidade de anunciar o amor de Cristo de uma forma prática. E aí deixa eu chamar a sua atenção. Deus tem nos dado tantas oportunidades. Deus está abrindo a porta para que façamos esse trabalho daqui a alguns meses, aonde pedimos o auxílio e pedimos a disponibilidade de cada um dos irmãos para estarem presentes, para trabalharem. Isso é missões, aonde a igreja faz de uma forma local. Não há diferença entre nós e o missionário Elito. Não há diferença entre nós e a missionária Lindomar. Mas nós precisamos despertar para essa atividade. Há alguns minutos falamos sobre a possibilidade de nos reunirmos no lar dos idosos. Isso não deixa de ser um campo missionário. Isso não deixa de ser o fazer a obra de Deus, o materializar o amor de Cristo, trazendo um sorriso na face de outras pessoas. Se olharmos para as Escrituras, se atentarmos para o Antigo Testamento, veremos que Deus chamou muitas pessoas para uma missão específica. Deus chamou pessoas de uma forma individual. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus despertando a multidão que o seguia. Nós vemos Jesus convocando de uma forma coletiva: eis os campos, já estão brancos para a colheita. Poucos são os seus ceifeiros. Homens como Moisés, homens como Isaías, Jeremias, Gideão, tantos outros, apresentaram as suas deficiências, apresentaram as suas limitações para não obedecerem à voz de Deus. Hoje nós falamos, apresentamos as nossas limitações, né? Apresentamos as nossas dificuldades. Mas nós recebemos de Deus esse chamado. Talvez nós não tenhamos o conhecimento histórico da denominação como alguns. Talvez nós não tenhamos o conhecimento teológico como outros. Talvez não tenhamos a eloquência de outros. Mas Deus trabalhou tremendamente na minha vida, que ainda com as minhas limitações, eu tenho a capacidade de dizer para aquele que não crê em Jesus o quanto Deus é bom, o quanto Deus o ama.
Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, não somos nós que falamos, mas o texto bíblico nos diz que o Espírito que habita em nós tomará os nossos lábios quando nós falarmos diante dos homens. Mas sabe por que a gente tem medo? Porque a gente não tem fé. O pastor não está falando mentira. Jesus olha para os discípulos e diz assim: homens de pouca fé. Eu estou aqui com vocês. Vocês têm visto os milagres. Você tem visto a manifestação do poder e ainda assim não acreditam. Paulo disse aos cristãos de Corinto que se eles anunciavam o evangelho, eles anunciavam com poder e autoridade que não eram deles mesmos. Olha só. Paulo está dizendo à igreja: vocês anunciam, vocês pregam, vocês evangelizam. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Tudo isso que vocês fazem não nascem de vocês mesmos, mas é Deus que faz com que isso aconteça. É Deus que derrama sobre as suas vidas o Espírito dele, que enche vocês do Espírito dele e faz com que isso venha a acontecer. Deus permitia que a manifestação do seu poder viesse sobre aqueles homens, que viesse sobre aquelas mulheres, fazendo-se notável na vida deles, fazendo com que as pessoas vissem Jesus na vida deles e tornassem a acreditar. Deus nos confiou a pregação do Evangelho. Deus confiou a você a pregação do Evangelho. Deus garante condições favoráveis para que esse anúncio aconteça. Temos medo. Temos medo de abordar alguém no ônibus. Temos medo de abordar o motorista do Uber. Temos medo de puxar uma conversa. Temos receio de como as pessoas reagirão diante de uma abordagem nossa. Deus nos confiou a pregação do Evangelho e Deus garante as condições favoráveis para que esse Evangelho seja anunciado. Mas por que é que Deus ele garante, meus irmãos? É porque Ele entende as nossas limitações. Sabe aquela história da pessoa que não sabe dirigir, mas assim mesmo pega o carro? Do barbeiro, que não é o irmão Barbosa não, tá? O irmão Barbosa é o barbeiro profissional. E aí conta aquela história, né? Já mandou emborrachar os postes? Ou seja, já preparou o caminho? É como se Deus mandasse emborrachar os postes. Deus prepara os corações daqueles que ouvirão a sua palavra, que receberão a sua abordagem. Deus confiou a pessoas limitadas um anúncio do Evangelho santo e ilimitado. Verso 7. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que em tudo excede, provém de Deus e não de nós. É isso que Paulo está dizendo à igreja. Argila cozida era a matéria-prima dos potes de barro, que quebravam com muita facilidade, que eram descartáveis, que não tinha nenhum valor para aquelas pessoas. Porém, esses potes de barro feitos de argila cozida, eles eram muito úteis e atendiam às necessidades básicas daqueles que não tinham condições de comprar outros vasos maiores. Esses pequenos vasos de barro atendiam necessidades domésticas. Colocava-se água, colocava-se alimentos, colocava-se lixo nesses vasos. Meus irmãos, Champlin vai dizer que algumas vezes esses vasos eram utilizados para descartar até mesmo fezes. Alguns momentos esses vasos eram utilizados
para guardar documentos. E muito raramente, mas muito raramente, por que não dizer quase nunca, eram utilizados para guardar joias. Jesus então compara esse vaso de barro barato, simples, sem valor, esse vaso de barro barato, frágil, que poderia ser quebrado a qualquer momento, trazendo prejuízo àquele que o colocava coisa valiosa sobre ele. Jesus compara a nós cristãos. Vocês são frágeis. Vocês são como vasos de barro, que a qualquer momento pode decepcionar, quebrando e derramando a água sobre a casa, quebrando e derramando o alimento sobre a casa. Mas mesmo assim, eu guardo dentro de vocês algo que é valioso. Temos, pois, esse tesouro guardado em vasos de barro. Tesouro caro e raro, o Evangelho santo, o Evangelho puro, para termos noção de que a pregação dele não vem de nós, mas é o próprio Deus que nos capacita. A usarmos, ou melhor, a usar pessoas frágeis, Deus deixou muito claro que a salvação não é o resultado do nosso trabalho, não é o resultado dos nossos esforços, mas é o resultado do seu poder sobre a ação daquele que porta a mensagem. Você é um portador da mensagem de Deus? Você é uma portadora da mensagem de Deus? Você tem evangelizado alguém? Você tem orado pela vida de alguém? Você tem dedicado tempo à vida de alguém para que esse alguém possa conhecer a Cristo? Você é um vaso de barro, frágil, aonde muitas pessoas olham e identificam talvez como inutilidade, mas Deus colocou em você uma joia muito preciosa, que é o Evangelho de Cristo, para que você possa portar e propagar. Mas pastor, não é fácil. Hoje pela manhã nós estávamos na escola bíblica dominical, e um jovem disse assim: ser cristão não é fácil. E muitas vezes em nossa caminhada, nós refletimos, mas entendemos o sacrifício de Cristo e continuamos a nossa caminhada. Ser cristão não é fácil. E quando nós assumimos a postura de vasos de barro, portadores do Evangelho, portadores desta joia maravilhosa a qual Cristo nos deu, é aí que fica mais difícil ainda. Quantos missionários têm sido perseguidos? Citei aqui há alguns instantes a nossa missionária Ana Áurea. Quando tivemos ali em Esplanada há alguns anos, e eu fui apresentado por essa igreja, a missionária Ana Áurea, e sentei com ela durante algumas horas e conversamos, lágrimas caíram dos meus olhos. Quando ela contou a história de que quando chegou ali naquela cidade, há 40, 45 anos atrás, teve a sua vida virada de cabeça para baixo por perseguições, ao ponto de envenenarem a sua filha, criança, na porta da sua casa. E ela correr para o hospital, e o hospital identificar ela como crente e dizer: não atendemos crente nesse hospital. Isso há 45 anos atrás, 45 anos atrás. Não é fácil sermos cristãos, ainda mais quando somos portadores, ainda mais quando somos anunciadores das boas novas de Jesus. Não foi fácil para os discípulos. Jesus disse: por causa de mim, vocês serão odiados. Verso 8 ao verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer: de todos os lados nós somos pressionados, mas não somos desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desamparados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Existe, meus irmãos, uma charge aonde um homem está de joelhos dobrados orando e de repente ele recebe uma pedrada na cabeça. E ele então intensifica a sua oração dizendo: mas Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou buscando a tua presença, eu estou orando, como eu posso receber pedrada? E nessa mesma charge, uma outra cena, ele olha para trás, e ali está Jesus de braços abertos, o protegendo de uma enxurrada de pedradas, aonde uma ou duas acabou alcançando. Assim somos nós. Não podemos ver, mas Cristo está conosco, nos protegendo de todo mal. Tem uma antiga história, que virou até canção, né? Pegadas na areia, aonde o sujeito lá caminha com Jesus, né? E aí ele vê ali as pegadas tanto dele quanto de Jesus, mas de repente, na areia da praia tem um trecho em que as pegadas ao lado das pegadas dele desaparecem. E o terreno um pouco pedregoso, aquele homem começa a caminhar e ele segue o seu caminho, aparentemente sozinho, e quando chega no final, Jesus torna a aparecer e diz: Senhor, no momento mais difícil, o Senhor me abandona. Ele: não, eu não te abandonei, pelo contrário, as pegadas que você viu foram minhas, porque eu estava carregando você no colo. Assim é aquele, meus irmãos, que se disponibiliza em anunciar o Evangelho de Cristo. Deus, Ele controla o sofrimento daqueles que anunciam o seu Evangelho. As tribulações, as perseguições, as perplexidades, o abatimento são situações normais da vida do cristão. Nós não podemos nos angustiar, nós não podemos desanimar, nós não podemos pensar que estamos desamparados, destruídos, porque Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da sua vida. Paulo então traz a ideia de que o poder de Deus aparece quando nós estamos fracos. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas será que estamos sós? Será que eu vou saber o que dizer? Será que eu não vou gaguejar? Será que eu vou falar corretamente de Jesus? Será que eu não vou dizer uma heresia? Essas perguntas surgem em nossa mente. E pode ter certeza que muitas vezes o missionário Elito, a missionária Ana Áurea, a missionária Lindomar, também já teve esse pensamento em suas cabeças. O Espírito Santo é que nos dá autoridade para anunciarmos o Evangelho. Há uma expressão comum no meio cristão, porém mal compreendida: sermos cheios do Espírito Santo. Alguns cristãos observam essa expressão e imaginam que assim como quando Jesus ele foi batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba e desceu sobre ele, acontece conosco quando nós nos enchemos do Espírito Santo. A grande questão, meus irmãos, é que
Biblicamente não é assim que ocorre. Essa vinda do Espírito Santo já aconteceu. Lá em Atos, capítulo 2. O ser cheio do Espírito Santo é algo que não vem de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Nós fomos selados pelo Espírito. Nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. A propósito, ele tem ciúmes. Quando nós não fazemos a vontade do Pai, ele se entristece. Ele habita em nosso ser. Ele não é derramado sobre nós, como se derrama água em uma taça, mas ele já está em nós. Eu me lembro, quando estava ainda na escola técnica, e fizemos uma experiência que hoje a garotada faz por brincadeira. Você já jogou pastilha de Mentos dentro da garrafa de Coca-Cola? Já fizeram isso? Já viram o que acontece? Pega pastilha de Mentos e joga dentro da garrafa de Coca-Cola. Ela cria ali uma reação química que ela aumenta o seu volume a tal ponto que ela transborda. Ela joga como um vulcão todo aquele líquido para fora. É essa a ideia de sermos cheios do Espírito Santo, de transbordarmos o Espírito Santo. Ele já está em nós. E a nossa dedicação, e as nossas orações, e a nossa santificação nos fortalece, de forma que esse Espírito que está em nós transborda, nos enche a tal ponto de transbordar. Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo isso aqui. O Espírito já está dentro de você. Permita com que ele transborde. Permita com que ele te encha. Ser cheio do Espírito Santo nos dá autoridade para anunciarmos o Evangelho. Nos dá autonomia para falarmos a outras pessoas o quanto Deus é bom e o quanto Cristo fez em nossas vidas. O que é que nos falta para assumirmos a postura de missionários e de missionárias? Assim é a relação entre nós e o Evangelho. As boas notícias de Cristo, outrora, estávamos sós, perdidos, condenados, mas Cristo salvou a minha vida e salvou a sua vida. Cristo me resgatou, Cristo te resgatou. Cristo nos transformou e nos deu uma responsabilidade. Pregarmos a sua palavra. Prosseguirmos o trabalho daqueles que iniciaram antes de nós. Anunciar esse Evangelho. Anunciar o poder de Deus para que a salvação ela seja real e manifesta na vida de todo homem. E o que é que tem faltado para fazermos isso? Nós somos batistas. Estamos em campanha. A denominação batista ela foi formada por um processo de missões. O Evangelho, ele chega aqui no Brasil, a denominação batista, por missionários, que começaram a pregar aqui, em Salvador. Fundou a primeira igreja batista da Bahia. Depois sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, e daí então alcança
as capitais do Brasil. Começa aqui, pertinho de nós. E o que é que nós podemos fazer? E o que é que nós temos feito? A minha oração é que nós ouçamos o mesmo questionamento que Deus fez. E o profeta Isaías respondeu. E que nós também respondamos conforme o profeta Isaías. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Precisa ir longe não, irmãos. Na sua própria casa, no seu próprio trabalho, na sua roda de amigos, na faculdade. Precisa ir muito longe não. Eu fui alcançado por Jesus, por um jovem que pregava no intervalo das aulas, na escola. Irmã Elisângela tem feito, juntamente com a nossa irmã Edileuza, um trabalho de PGM, pequeno grupo multiplicador, com jovens, com adolescentes. Isso não é para a glória delas, não. É para a glória do Senhor. E nós, o que é que temos feito? Que o Senhor nos desafie, diante desta palavra, termos uma mudança de atitude. Não tem como não citarmos o irmão Nilson. Falei isso domingo passado, que ali no trabalho dele, a Bíblia dele sempre aberta, os folhetinhos, sempre ali, e ele não perde a oportunidade para falar do amor de Deus. Isso é missões. Em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa. Atenda esse chamado do Senhor. Amém? Eu quero orar. E nessa oração, se você entendeu essa mensagem, e você tem recebido oportunidades do Senhor para testemunhar de Jesus, e você tem deixado muitas vezes essa oportunidade esvair de suas mãos como areia, converse com Deus nessa hora e diz assim: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, abre mais uma vez a porta da oportunidade. E aquela pessoa que se colocou diante de mim, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, eu não falei. Senhor, coloca de novo. Senhor, coloca palavras na minha boca para que eu possa falar do teu amor, para que eu possa testemunhar. Senhor, permite com que ela me pergunte qualquer coisa, para que ali eu possa começar um diálogo com ela. Senhor, permita com que ela compartilhe comigo algum problema, para que eu possa orar pela vida dela, e ali criar uma relação onde eu possa falar do teu amor. Converse com o Senhor nessa hora. Querido e eterno Deus, louvamos, Senhor, o teu santo nome, porque tu és bom, porque eterna, Senhor, é a tua misericórdia e bondade. Ó Deus, como Paulo disse aos coríntios, nós guardamos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória, Senhor, não seja nossa, mas seja tua. Nós somos perseguidos, ficamos perplexos, sofremos,
mas entendemos que ainda assim o Senhor está conosco. Em Cristo Jesus, Pai, coloca em nossos corações o desejo de evangelizar, o desejo de mostrar na prática aquilo que as nossas palavras dizem. Coloca diante de nós, Senhor, oportunidades para que venhamos testemunhar do amor de Jesus. Faz queimar, Deus, em nossos corações a mesma chama que queimou no coração do profeta Isaías, que queima no coração desses missionários. Faz-nos entender, Deus, a gravidade espiritual a qual nós vivemos e o abreviamento do tempo, Senhor, para que então, ó Pai, nós venhamos ter noção de quanto tempo temos perdido em não evangelizar, em não pregar a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque temos falhado. Perdoa-nos, Deus, porque podemos fazer coisas melhores. Não que a nossa salvação dependa disso, não, Senhor, mas como consequência e gratidão por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, disse o salmista. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o Teu santo nome. Em Cristo Jesus, ó Deus, opera por meio da Tua igreja. Usa, Senhor, a cada irmão. Que sejamos, Senhor, de fato, uma agência do Senhor aqui neste lugar. Que as pessoas olhem, Senhor, para as nossas vidas e vejam a luz do Senhor. Que as pessoas nos busquem, Senhor, para receberem uma palavra de Deus. Para que tenham, Senhor, as suas dores aliviadas, para que tenham, Senhor, as suas aflições dissipadas. Não que tenhamos poder, porque somos vasos de barro, mas temos, ó Deus, em nossas vidas, o tesouro que é o Teu Evangelho. Que o Senhor nos use, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.